Bom dia, quarto ano! Como vocês estão? Como passaram o final de semana? Descansaram nesse calor que fez? Tava muito quente, mas deu pra descansar, deu pra aproveitar. Colocaram as atividades em dia. Gente, segunda-feira, dia de aula de história e aula de educação física. Então vamos lá. Em história, a gente tá vendo sobre a cana de açúcar, né? Sobre o açúcar produzido no Brasil no período de Brasil Colônia de Portugal, certo? Vocês já viram como o açúcar foi importante para a economia, né? Quando os portugueses vieram, vocês viram já como foi impactante essa produção de açúcar, né? E diante de todo esse impacto, né? Toda essa evolução, esse gerar dinheiro, aumentar a economia, algumas pessoas, alguns países europeus começaram a ficar de olho, né? Para entender ali um pouco melhor o que estava acontecendo. Então, a gente entra no nosso conteúdo de hoje, certo? Que é a vinda dos holandeses para o Brasil. Então, a Holanda, os países europeus em geral, eles recebiam açúcar importado do Brasil para lá e também tinha o comércio, né, do açúcar, e eles viram o quanto gerava, né, dinheiro para eles também. Então foi cada vez aumentando mais o interesse deles em vir para o Brasil ver como que funcionava os engenhos e toda essa produção de cana-de-açúcar, né, de onde partia para chegar lá nesse impacto tão grande na economia. Então, os tais dos holandeses decidiram vir para o Brasil para ver de perto como que isso estava acontecendo. Na primeira tentativa deles, não deu nada certo. Eles chegaram por Salvador, mas lá tinha umas pessoas um pouco mais estressadas, um pouco mais bravas, e não deixaram eles ficar por lá. Mandaram eles embora. Não, vão para casa porque não é lugar de vocês. E eles foram. Isso foi em 1624. 6 anos depois, lá por perto de 1630, eles decidiram voltar, só que dessa vez por outro lugar. Então eles tentaram entrar por Pernambuco. E foi aí que deu certo. Então eles invadiram as cidades de Olinda e do Recife. Por ali, eles decidiram ficar, né? Escolheram uma pessoa, eles nomearam um conde para ministrar essa cidade, para acompanhar de perto o desenvolvimento e a economia que estava gerando em torno desse açúcar, certo? Que o Brasil estava produzindo. Diante disso, as coisas por ali começaram a se desenvolver. Então eles começaram a melhorar o ambiente, começaram a vir mais pessoas de fora, então já tinha escola, tinha mais comércio, né? E eles foram se desenvolvendo. E daí surgiu uma necessidade um pouco maior. Por quê? Porque até então a gente tinha os registros de como era essa realidade vindo dos portugueses, certo? Da colônia que eles que tinha ali no Brasil, como que eles viam, como eram as coisas a partir do olhar deles. E com a vinda dos holandeses, as coisas começaram a aumentar, as coisas começaram a evoluir. Então eles viram uma necessidade muito grande de trazer novos registros. E foi aí que eles chamaram cientistas para estudar como as coisas aconteciam por aqui, tanto na terra quanto nos engenhos, certo? E eles chamaram também alguns artistas. Prof, pra que artista? Gente, quando vocês vão viajar para um lugar bonito, o que vocês fazem
para ter lembranças desse lugar? Vocês tiram foto, mas a gente tira foto porque agora a gente tem uma tecnologia muito grande. Naquele tempo, nada de foto. O único registro que poderia ter eram as pinturas, certo? Então, se vocês olharem ali na página 155 de vocês, a gente tem duas releituras que mostram exatamente isso. São de dois artistas que registraram ali a forma com que eles viam. Então, na primeira, eram os produtos, né? Os frutos que eles achavam, eles ficaram muito impressionados de chegar aqui e ter uma diversidade tão grande de frutos. E na segunda imagem a gente tem várias informações, né? A gente tem índios, a gente tem ali frutas, a gente tem animais, tem vegetação, tem... Nossa, tem muita coisa. Tem um homem sentado ali que também está representando uma coisa que eu quero que vocês leiam lá na legenda, porque isso vai ter atividade sobre, tá? Mas nesse já tem muito mais informação, porque era uma forma deles retratarem como as coisas estavam. Então, se eles não tivessem feito essas pinturas lá naquele tempo, hoje a gente teria uma base de como as coisas eram só por conta dos textos. E algumas dessas obras hoje elas são imensamente famosas, certo? Então esse era o principal meio de registro deles, de passar a história adiante, de deixar ali registrado como as coisas aconteciam, certo? O conteúdo é bem breve, até porque nós já estamos finalizando. Vocês já viram praticamente tudo sobre a produção de açúcar e os engenhos e cana-de-açúcar e tudo mais. Então, hoje nós vamos trabalhar as páginas 154 e 155. Sobre a página 154, nós temos um textinho sobre essa chegada dos holandeses no Brasil, certo? Como que foi, por onde eles vieram, que data, o que aconteceu. E eu vou mandar no nosso bilhetinho de hoje as questões que vocês vão ter que responder sobre esse texto. Vocês vão fazer lá no caderno de vocês e vou mandar para a prof. E ali na página 155, nós temos uma questão de verdadeiro ou falso, tá? Que também são sobre essas informações que a gente viu aqui. E na página 156 e 157, nós temos uma breve revisão sobre tudo que a gente viu com relação à cana-de-açúcar. Tá? Então, algumas estão nos textos anteriores, outras estão nos textos um pouquinho mais recentes, mas vocês vão ter que ler para responder ali. E por último, como nós falamos agora desses registros, desses artistas que eram tão importantes, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar um papel sulfite no tamanho normal e depois de todas as informações, de todas essas produções e esses textos e essas perguntas, eu quero que vocês registrem para mim em forma de desenho como é a visão de vocês daquela época. Pode ser tanto da colônia do Brasil no período de Portugal, ou dos holandeses que a gente viu agora, tá? Isso daí vai ficar a critério de vocês. Mas eu quero que vocês desenhem de acordo com a imagem que vem à cabeça de vocês quando falam para vocês desse período. Eu quero que vocês produzam um breve texto sobre o que é mais marcante, o que chama mais atenção de vocês. Por que vocês estão colocando isso na obra, no desenho de vocês? Ok? Uma atividade super simples, vocês arrasam em desenho, tá bom? Beijo, qualquer dúvida é só me chamar. E agora a gente vai para nossa aula de educação física. Tchau!